Meus amados, uma boa tarde, a paz do Senhor. Gostaria de convidá-los para lermos alguns versículos do Salmo 74 para a nossa meditação. Nós vamos ler o versículo 9, que diz assim: já não vemos os sinais miraculosos, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Esta é a sensação do salmista diante da visão desastrosa que ele vê perante si, a destruição da sua cidade, da sua nação, do seu povo. E essas perguntas e esses questionamentos e esta sensação lhe vem ao coração. Ele expressa aqui essa angústia da sua alma, quando ele diz: já não vemos sinais miraculosos, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Eu acho que essa última frase expressa muito bem a sensação de todos nós, que estamos enfrentando esta crise no mundo. A gente quer saber até quando isso durará. É a grande pergunta, é o grande questionamento do momento: até quando isso durará? E o salmista sabia que Deus havia provido o seu povo de tantas bênçãos e de tantas intervenções na história, de tantas manifestações de Deus para livrar o seu povo de situações as mais diversas em toda a sua história. E a pergunta dele no momento é: por que ele não está vendo as intervenções, os milagres, tão presente na história do seu povo, tão vivenciado, na história deles? E ele diz: já não vemos sinais. Porque este é um salmista diante de uma situação difícil, diante de uma situação trágica, mas que não abre mão de continuar crendo que Deus é o Deus que opera milagres. Deus é o Deus que pode realizar grandes coisas, pode intervir de uma forma extraordinária em qualquer que seja a situação. É assim que ele crê, é assim que ele espera. Embora a situação seja uma situação desesperadora, ele sabe que ele conhece um Deus que opera maravilhas, que realiza coisas extraordinárias. Ele já não há profeta e nem ninguém que saiba até quando isso durará. Porque quando os profetas não tinham a palavra de direção para alguma situação, eles tinham um sacerdote com o urim e o tumim para orientá-los a respeito da situação em que eles estavam vivendo. Nesta ocasião, há uma espécie de silêncio da parte de Deus. Deus se silencia. E diante de situações dolorosas e difíceis, quando o silêncio de Deus se instala, as perguntas começam a acontecer. E o salmista aqui começa o salmo exatamente assim: ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira? E no versículo 11 ele diz: por que retiras a tua mão e a tua destra? São as perguntas, A gente vive as situações difíceis da vida e a primeira coisa que se instala dentro de nós são os questionamentos, as perguntas, os porquês. Jó, um dos exemplos de maior aflição que nós temos nas Escrituras, o seu livro está cheio de perguntas para Deus. Por quê? Por quê? O salmista no Salmo 113, também na sua angústia, ele diz: por que, Senhor, esquecer-te-ás para sempre de mim? Então, as perguntas sempre vêm, os questionamentos sempre vêm. E uma das experiências mais difíceis nas horas de dificuldade é exatamente essa falta de manifestação de Deus. O salmista expressa aqui, diz: por que não vemos sinais miraculosos? E por que não há profeta? Quer dizer, não estamos vendo a ação de Deus, é o que ele diz, e não estamos ouvindo a sua voz. Nem estamos vendo o seu agir
e nem estamos ouvindo a sua voz. Quando é que nós temos experiências sim semelhantes? Quando é que Deus deixa de agir? Quando a pedagogia das dificuldades e da provação nos é muito mais útil do que o livramento, do que a solução imediata, do que a vitória alcançada. Porque nós temos por certo que toda situação difícil na vida de um santo de Deus tem o seu papel pedagógico, há lições a serem aprendidas, há intenções de Deus de nos levar a crescimento, há intenção de Deus de nos levar a ficarmos mais robustos e alcançarmos maturidade espiritual. Por isso que às vezes a ação de Deus é demorada, porque às vezes nós temos que aprender na pedagogia da prova as grandes lições que essa experiência nos ensina. Se não estamos vendo sinais, não é porque Deus deixou de agir. Sua mão nunca esteve encolhida, seu braço não se encurtou. Ele é o mesmo Deus. Uma das coisas que sabemos sobre Deus é a sua imutabilidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E diante de todas as situações em que somos postos à prova, nós temos que entender que quanto mais rápido aprendemos as lições, mais rápido passaremos de fase na nossa vida. Teve um momento na história do povo de Israel que o profeta Jeremias lamenta a falta de capacidade desse povo aprender as lições ensinadas por Deus. Jeremias capítulo 5, versículo 3, ele diz: Senhor, não procura os teus olhos a verdade? Feriste-os, mas não lhes doeu. Consumiste-os, mas não quiseram receber a correção. Endureceram a sua face mais do que uma rocha e não quiseram arrepender-se. O profeta Jeremias aqui reclama da dureza do coração do seu povo, de que Deus os havia disciplinado, Deus os havia colocado sob disciplina e eles não tinham aprendido a lição. O profeta disse: Senhor, o Senhor os feriu, mas eles não sentiram a dor. Eles não compreenderam que aquela experiência era uma experiência de correção. Eles não compreenderam isso. Então, quando Deus permite que muitas vezes enfrentemos situações que são difíceis, há uma lição a ser aprendida. E quanto mais flexíveis, quanto mais formos capazes de discernir as intenções de Deus, quanto mais rápido a gente consegue passar dessas fases difíceis que a vida nos apresenta. E ele diz: já não há profeta, quer dizer, o silêncio de Deus é uma experiência difícil. Não é nada agradável quando Deus se silencia diante de uma situação, diante de uma circunstância, diante de uma adversidade. E aqui o salmista pergunta e diz: até quando isso durará? Até quando isso durará? Nós estamos vivendo uma situação que é tão difícil, há uma incerteza, há um desencontro das orientações dadas, há tantos posicionamentos, os mais diversos e os mais polarizados. Alguns dizem que a quarentena deve ser seguida de forma profundamente absoluta, outros dizem que se pode voltar à normalidade. Nós estamos vivendo nesse mundo de incertezas, porque na verdade ninguém sabe de nada ainda. Nem os países mais preparados do mundo estão sabendo lidar com esta situação. A América, que tinha achado que a crise poderia ser levada com toda a normalidade, se vê agora diante de uma situação que está se fechando tudo. Então, a situação é esta, A situação é esta. Por enquanto, ninguém sabe até quando isto durará. Essa é a experiência que o salmista vive. Mas o que é que ele faz diante de tudo isso? Qual é o seu caminho?
nessas incertezas, inseguranças, nessa falta de manifestação de Deus no momento e esse silêncio de Deus, o que ele faz? Ele diz aqui no versículo 12, ele reafirma a sua confiança e a sua esperança em Deus. Ele diz, todavia, apesar disso, mesmo diante de tudo isso, todavia, Deus é o meu rei desde a antiguidade. Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Essa é a declaração que ele faz a respeito de Deus. Ainda que ele tenha falado todas essas coisas, ele não deixa ser assaltado pelo pessimismo, pela desesperança. Não, ele fala a respeito de sua confiança em Deus. Todavia, Deus é o meu rei. Se ele está fazendo ou falando, ou não fazendo e não falando, Deus é o meu rei. Seu comprometimento com Deus continua, apesar de ele estar com todos esses questionamentos, com todas essas inquietações no seu coração. Ele confirma a sua fé e a sua confiança em Deus. Deus é o meu rei desde a antiguidade, desde a antiguidade. Deus é o seu rei desde sempre. E quantas experiências ele já não havia vivido diante de Deus? Experiências boas, agradáveis, e agora enfrenta uma experiência difícil, mas mesmo assim ele afirma que Deus ainda é o seu rei, operando salvação no meio da terra. Ele diz, tu dividiste o mar pela tua força, quebraste a cabeça dos monstros nas águas, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã, e o deste por alimento aos animais do deserto. Abriste as fontes e os ribeiros, secaste os rios impetuosos. Ele lembra aqui do cuidado especial de Deus sobre o seu povo, da forma como Deus trata o povo da aliança, da forma como Deus defendeu o seu povo, da forma como Deus se importa com aqueles que Ele ama. É sobre isso que ele fala, sobre a forma como Deus arrancou Israel das garras do Egito para levá-lo à liberdade, como Deus destruiu o exército de Faraó no meio do mar, como Deus abriu as fontes para matar a sede deles, como Deus fez com que os rios impetuosos parassem a sua correnteza para que eles passassem. Ele está falando a respeito de um Deus de intervenções, de um Deus de milagres, de um Deus que pode fazer todas as coisas. Se os homens estão apavorados e angustiados, perplexos diante de tudo isso, é preciso a gente lembrar que o nosso Deus ainda é o Rei. Ele ainda é o Deus que se assenta no trono do universo, e que nenhuma coisa que faz os homens estremecerem na terra abala o trono de Deus, porque Ele continua sendo o mesmo Deus soberano. E não é só isso. O salmista fala do cuidado providencial de Deus sobre toda a criação, quando ele diz assim: olha, teu é o dia, tua é a noite, preparaste a lua e o sol, estabeleceste todos os limites da terra, verão e inverno, tu os formaste. Ele está aqui vendo Deus não como alguns afirmam, que é um Deus insensível e indiferente às coisas que acontecem na sua criação. Ele vê Deus como Criador, mas o vê como aquele que é o mantenedor de toda a ordem nesse universo, como Deus que está cuidando de todas as coisas. Teu é o dia, tu é a noite. Se teu aqui é que Deus dá importância para o círculo da vida que está acontecendo nesse planeta, né? Esse movimento da existência, do tempo e tudo isso. Teu é o dia, tua é a noite. E ele diz assim: preparaste a lua e o sol. Quer dizer, eles não são obras do acaso, não vieram à existência, né, de forças casuais, impessoais.
Eles vieram a existir por um propósito divino. Foi Deus que os preparou para uma finalidade. Foi Deus que fez com que todas essas coisas viessem a existir. E é Ele que está agindo constantemente como o mantenedor de toda a ordem nesse universo macro que Ele criou. E Ele fala isso para que a gente seja lembrado que este Deus, que também se importa com essas coisas grandiosas de sua criação, também se fala a respeito dele, que ele veste os lírios do campo, alimenta as aves do céu e conta até os cabelos da nossa cabeça. O salmista diz que ele sabe o nosso sentar e o nosso levantar. Um Deus que se importa com as coisas mínimas da sua criação, não apenas com as grandes coisas, mas com todas as coisas, com cada detalhe da sua criação. Um Deus que está supervisionando atenciosamente, a sua criação. Então, mesmo diante de uma visão de destruição e de angústia, o salmista põe os seus olhos no Senhor e se lembra de que Deus é o Deus que realiza grandes coisas. E se o que nós estamos precisando nesses dias, de fato, é de uma intervenção divina, Se os homens não têm um caminho de solução, já é mais do que hora da igreja se unir, que haja uma fraternidade por parte de toda a igreja nesse momento, para que a gente busque o Senhor, para que haja uma intervenção da mão de Deus sobre esta situação, e Ele o pode fazer, porque Ele é o Senhor de toda a terra. Deus abençoe a vida dos irmãos, que tenham um restante dia abençoado, em nome de Jesus. Que o Senhor visite sua casa, o seu lar, a sua família, com toda sorte de bênçãos espirituais. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento em que mais uma vez podemos estar juntos. Obrigado, Senhor, pelas tuas muitas misericórdias. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua fidelidade e teu amor, Senhor. Te agradecemos, mesmo quando às vezes não compreendemos os teus caminhos, porque sabemos, Senhor, que os teus caminhos não são os nossos caminhos, e os teus pensamentos não são os nossos pensamentos. Temos por certo, Senhor, que tu estás sempre, Senhor Deus querido, planejando o melhor, Senhor Deus querido, para aqueles que esperam em ti. Guarda o teu povo, protege os teus filhos neste momento de lutas e adversidades. Oro por aqueles que estão passando, Senhor, por este momento, Senhor, tão difícil, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão enlutados, Senhor, diante desse dilema, Senhor Deus querido, desta situação, Senhor Deus, conflituosa, entre ter que prover o sustento e ter que se prevenir desta doença, Senhor. Ó Deus, estende as tuas mãos sobre o teu povo, põe teus olhos sobre a tua igreja, põe teus olhos sobre a nossa nação, põe teus olhos sobre este mundo, Senhor, para se compadecer, Senhor Deus querido, da humanidade que vive essa situação difícil. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, que nos leve a um sentimento, Senhor Deus querido, de súplica perante ti. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por mais este momento na tua presença. Assim nós te oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor a todos os irmãos.